é importante nós ressaltarmos alguns aspectos da realidade educacional brasileira. Primeiro, a gente precisa considerar o baixo desempenho dos estudantes brasileiros na educação básica, sobretudo na educação básica. Precisamos considerar também a dificuldade que nós, docentes, temos em acompanhar as demandas atuais, ou seja, as TDICs, ou tecnologias digitais da informação e comunicação. Precisamos pensar também acerca das dificuldades que nós temos em acompanhar as teorias recentes de aprendizagem, sobretudo teorias que envolvem a utilização de metodologias ativas. Precisamos pensar nas dificuldades em conduzir aulas mais inovadoras, aulas personalizadas, ou seja, atendendo à necessidade de cada estudante e centradas na aprendizagem deles. Então, esse é um contexto muito propício a uma mudança de pensamento, né? Precisamos entender que o modelo de escola atual é insuficiente para promover uma educação plena diante das demandas que a sociedade apresenta para os nossos estudantes. Ou seja, o ensino tradicional não dá conta, não suporta em termos de dar subsídios para que nossos estudantes atuem na sociedade. Diante disso, nós temos uma das saídas possíveis, que é a personalização do ensino. E essa personalização do ensino envolve pensar em cada estudante de forma individual e propiciar a ele formas individualizadas, particularizadas, independentes, para que ele promova a sua autonomia. Bem, a cultura digital modificou a relação das crianças com a leitura e a escrita. E nós vamos ver isso mais profundamente posteriormente. Mas é também um indício dessa realidade educacional brasileira e das mudanças que vieram. Os múltiplos letramentos também chegaram para nos mostrar que, além do letramento tradicional que acompanha a alfabetização, nós precisamos promover outros letramentos. São múltiplos, porque são os letramentos necessários para uma atuação social. E um desses letramentos é o letramento digital. E a inserção dos novos gêneros? Se nós viemos trabalhando com a perspectiva de alfabetizar letrando, de alfabetizar e letrar a partir dos gêneros textuais, como nós podemos ficar alheios aos gêneros digitais? Como não trabalhar esses gêneros com as crianças? Bem, a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, apresenta como competência compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as práticas escolares, para se comunicar, para acessar e disseminar informações, para produzir conhecimentos, para resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. A BNCC apresenta como um grande marco exatamente o reconhecimento dessa nova era. O reconhecimento de que o nosso estudante é um nativo digital. Então fica muito evidente no texto da BNCC, em todas as disciplinas, também na disciplina de língua portuguesa, a importância de nós acompanharmos a evolução. E, sobretudo, a importância de nós trabalharmos com os múltiplos letramentos a partir de sua multimodalidade, semiótica e interface. Bem, o que seria, então, o letramento digital? O letramento digital diz respeito às práticas sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais. Isto é, o uso de textos em ambientes que são propiciados pelo computador ou por outros dispositivos móveis, como celulares, tablets, em plataformas como e-mails, redes sociais, na web, entre outros. Letramento digital difere
do letramento que a gente já conhece, porque agora as práticas sociais de leitura e produção de texto acontecerão em ambientes digitais. Enquanto no letramento nós nos preocupamos com práticas de escrita, a escrita ainda no papel, o registro físico, no letramento digital nós temos outras práticas para serem trabalhadas e nós temos outros suportes e outras intencionalidades. O letramento digital vai envolver as habilidades do sujeito de lidar com os textos digitais que normalmente fazem parte de uma rede hipertextual. Nós vamos ver mais profundamente o que é hipertexto, porque ele é essencial e que exploram diversas linguagens, ou seja, são multimodais. Olha como são esses textos digitais. São hipertextuais e são multimodais. Nós precisamos compreender melhor como são esses textos digitais, para que a gente possa levá-los para a sala de aula. E essa rede hipertextual é composta por um conjunto de textos não lineares. Nós vamos ver que essa questão de não ser linear tem a ver com o hipertexto. Por quê? Porque oferecem links, elos com outros textos que podem ser ou conter imagens, gráficos, vídeos, animações e sons. Nós sabemos que quando nós abrimos uma tela de computador para fazer uma simples busca, várias outras telas surgem a partir dessa primeira busca. E isso é o hipertexto. Letramento digital versus alfabetização digital. São a mesma coisa? Não. A alfabetização digital é aquela iniciação ao uso e compreensão dos recursos informacionais da informática. É imprescindível para os programas de inclusão digital. Então, nós podemos alfabetizar digitalmente a criança, o adulto, qualquer pessoa que não tenha tido contato, que não saiba utilizar, no caso, os meios informacionais. É por meio dessa alfabetização digital que a criança ou o adulto toma conhecimento dessas possibilidades fornecidas pelo mundo cibernético. Assim, a alfabetização, mesmo a digital, não é vista unicamente como um processo de aprendizagem de leitura e escrita, mas é vista como a utilização dessas múltiplas linguagens, das linguagens desse mundo digital, buscando facilitar a vida das pessoas através da utilização das mídias. O termo letramento digital já é o estado ou condição que adquirem os que se apropriam dessa nova tecnologia digital. Então, tal qual a alfabetização e letramento tradicionais, o letramento digital vai além da alfabetização digital. Já define-se como o estado ou condição de que adquire aqueles que se apropriam dessa nova tecnologia, exercem práticas de leitura e escrita na tela, diferente do estado ou condição do letramento daqueles que exercem na escrita no papel, a leitura e a escrita que dependem do papel, né? Por isso tem a especificidade tanto de letramento digital quanto de alfabetização digital. Refere-se ao meio digital, à tela, ao uso cibernético, às tecnologias. Bem, o termo também pode ser utilizado para os alfabetizados ou aqueles que alcançam os domínios dos códigos que permitem acessar a máquina, manuseá-la, utilizar os comandos para práticas efetivas de digitação, leitura, produção de mensagens, para efeito de interação à distância ou para leitura de informação ou leituras e escritas de outras linguagens, visuais, sonoras, isso de acordo com Magda Soares. Magda Soares também trabalha esses termos de letramento digital e alfabetização digital. Bem, aí a gente tem uma demonstração muito significativa do letramento tradicional e da alfabetização tradicional. Observem que a alfabetização tradicional é a vermelha, né? Ela é a primeira, então, geralmente, né, começa-se pela alfabetização, embora a alfabetização e o letramento precise ser entrelaçado. Depois, a gente tem o letramento tradicional, que já é a linha azul. Vocês podem observar que a linha azul aparece ali. A alfabetização digital está próxima da alfabetização tradicional, então também a gente inicia por uma alfabetização digital até chegar ao letramento digital, que é o último. Ou seja, eu inicio pela questão da aquisição da leitura e da escrita,
Depois, pela aquisição do manejo tecnológico, ou seja, aprender a lidar com o mouse, aprender o que é um computador, como eu lido com o computador. Depois, com o letramento tradicional, começar a perceber esses gêneros textuais que me cercam, até eu chegar nos gêneros digitais por meio do letramento digital, ou seja, para que eu possa atuar no meio dessa era tecnológica. Bem, como eu falei para vocês anteriormente, é muito importante a gente perceber o que é a hipertextualidade e o que é a multimodalidade diante desses textos digitais. Esses gêneros digitais, eles são hipertextuais e multimodais. Então, nós precisamos compreender. O que é o hipertexto, então? É uma apresentação de informações escritas, organizadas de tal maneira que o leitor tem a liberdade de escolher que caminho ele vai seguir. Então, ele não está preso a um encadeamento linear único. Por exemplo, se eu dou um conto para a criança, ela começa do começo do conto, seja do livro ou seja do conto. Se estiver escrito em uma folha, ela começa pela parte superior da folha. Ela precisa ter essa linearidade para ela compreender o conto. Em um gênero digital, não. Em um texto digital, não. Normalmente, eu clico em um link, mas eu poderia ter clicado em outro. Por quê? Porque vão me abrir janelas independentes que são relacionadas, mas que não têm uma linearidade única. Eu posso escolher o meu próprio caminho. Então, o hipertexto ele vai apresentar como característica principal, gente, a não linearidade. Tanto o hipertexto no meio impresso, quanto no meio eletrônico. E aí eu trago um exemplo que vai ficar muito claro para vocês, que é o jornal. No jornal impresso, na primeira página, nós conseguimos ter uma série de hipertextos lá, porque na primeira página a gente consegue ver o título das manchetes, o número da página que está, a gente pode escolher qual é a notícia que nos interessa sem passar pelaquela página inteira. Eu não preciso ler a primeira página do jornal inteira para saber, por exemplo, onde está o assunto que eu estou procurando. Por quê? Porque ela é hipertextual. Eu não preciso ser linear. Ali eu tenho manchete, eu tenho lead, eu tenho uma imagem, eu tenho várias caixinhas, porque são várias notícias diferentes que vão ter lá dentro, e eu não preciso necessariamente ler tudo para eu chegar no ponto que eu quero, porque a minha notícia, a notícia que eu escolhi, ela pode estar destacada com uma imagem e não necessariamente eu preciso ler as outras para compreender. Esse é um exemplo de um hipertexto impresso. O eletrônico, então, nos dá ampla possibilidade, nós vamos ver um exemplo também. Bem, e a multimodalidade? Os textos multimodais são aqueles que realizam seus significados por meio da utilização de mais de um código semiótico, ou seja, eu vou misturar o visual, eu vou misturar o verbal, né? Geralmente eu misturo a imagem com o verbal, mas eu vou ter também outras formas de manifestação da multimodalidade na internet, na era digital. Por exemplo, eu posso clicar em uma janela que em um link ativa uma música, no outro abre um poema, no outro eu tenho uma imagem, todos correlacionados. Isso é a multimodalidade. A multimodalidade é a parte constitutiva da linguagem e os seus elementos são fundamentais para a construção do sentido do texto. Trabalhar a multimodalidade desde a alfabetização é essencial. E só trabalhando o hipertexto e a multimodalidade, os nossos estudantes vão conseguir realmente atuar na era digital. Bem, aqui eu trago um exemplo. A gente tem um print de uma página que se chama Mapa do Brincar, que é da Folha. É muito interessante porque você clica ali em alguns locais e tem várias brincadeiras, de que região são essas brincadeiras. No glossário explica como joga, assista ao vídeo e saiba o que é um mapa de brincar, navegue por brincadeiras das 5 regiões, então se eu vou ali naquele mapa, vai abrir o mapa e eu vou na região que eu quiser, se eu clicar naquela região, daí vem a brincadeira daquela região. Percebam a não linearidade? Eu não tenho por onde eu começo o mapa do brincar, eu posso começar por onde eu quiser. Não preciso começar necessariamente ali da explicação do projeto. Posso começar de onde meu sentido mais me aguça. E é multimodal também. Inicia-se com uma imagem que é muito chamativa, a gente tem também o verbal, e dependendo do link que eu clicar, eu vou ter um vídeo, eu vou ter uma música,
eu vou ter a encenação de uma brincadeira. Então, aí a gente tem esses dois aspectos que são essenciais, né, para o letramento digital, para os textos digitais, para os gêneros digitais, que é a hipertextualidade e a multimodalidade. Bem, e os gêneros textuais e o meio digital, né? Nós vimos que esse meio digital ampliou e reconfigurou alguns gêneros e criou vários outros. O que a gente tem que compreender? Primeiro que nós temos hoje em dia novos suportes, mas nós leitores nos adaptamos aos novos suportes. Nós já sabemos mexer muito bem no WhatsApp, muitos já sabem mexer muito bem no e-mail. Quanto mais rápido, mais fugaz é a comunicação, mais a gente aprende a lidar com esses gêneros. O WhatsApp praticamente se disseminou, as crianças também conseguem mexer. Quando elas não conseguem escrever, elas conseguem mandar algum desenho, algum emoticon, etc. Algum ícone, porque os gêneros textuais também permitem essa comunicação por ícone. Por isso também a importância na alfabetização, porque ali também eles não necessitam dominar ainda a escrita e a leitura. Não necessariamente. Eles se comunicam. E nós temos o hibridismo dos gêneros, ou seja, gêneros que se comportam de maneiras distintas, letras de música, curiosidade, fotolegendas, slogans, contos, campanhas publicitárias, notícias, linhas de notícia, verbetes de dicionários infantis, podcasts, são gêneros que são essenciais para serem trabalhados hoje em dia, porque as crianças já percebem a circulação desses gêneros. Bem, e as possibilidades da utilização dessas tecnologias na alfabetização? Primeiro que a internet trouxe um acesso àqueles que não tinham. Então, hoje em dia, a gente pode levar para a sala de aula o museu, a galeria, os parques, os zoológicos, cidades do mundo inteiro. Nós podemos ouvir músicas, nós podemos levar filmes sem precisar ir ao cinema. Dependendo do local, a criança não tem condições. Nós podemos fazer pesquisa. Isso é bom para a alfabetização. Mesmo sabendo ler e escrever, a criança pode sim ser analfabeta digital, porque alfabetizar digitalmente também não significa esquecer os outros gestos, não significa que a gente não deva alfabetizá-la. A gente tem que realizar a confluência entre alfabetização e alfabetização digital. Nossas crianças são nativas digitais, elas já fazem parte desse universo. Nós precisamos auxiliá-las a utilizar esse universo da melhor forma possível e poder atuar neles. Um aspecto importante na alfabetização, o ensino remoto não substitui o ensino presencial. Ele compartilha, ele auxilia, mas ele não substitui. Então, nós precisamos ainda da presencialidade, de algum aspecto de presencialidade. Mas nós temos que ver que nós temos um ensino híbrido hoje em dia, um pouco presencial, um pouco à distância. E cada vez mais essa realidade está chegando próxima da alfabetização. Por isso, a parceria com as famílias é essencial. Bem, aí eu trago algumas dicas para as aulas remotas, para essa aula à distância na alfabetização. Primeiro, a gente precisa lembrar que a falta da presencialidade exige nós pensarmos em uma interação online na qual as crianças terão muitas dúvidas e nós não estaremos lá para que elas possam recorrer a nós instantaneamente. Então, nossos enunciados devem ser longos e muito explicativos. Nós precisamos utilizar uma linguagem interativa chamando a criança para realizar a atividade. O envio de áudios adicionais explicativos às atividades é muito importante, porque aí ela acrescenta a escuta, principalmente a escuta da nossa voz, a leitura. Os pais também são envolvidos em todo o processo, sobretudo já indicando no enunciado da questão como eles podem ajudar os filhos. Por exemplo, seu pai irá ler um texto para você, após a leitura do texto pelo seu responsável, sobretudo quando a criança ainda não tem um domínio da leitura. Apresentar várias possibilidades de linguagem. Uma mesma história pode vir escrita na plataforma, em forma de vídeo, em forma de áudio. Variar entre as aulas síncronas, que são aquelas aulas ao vivo, via Meet, via Zoom, com as aulas assíncronas, uma videoaula com contagem de histórias. Os pais podem auxiliar muito, fotografando a produção das crianças e encaminhando para nós instantaneamente, para que a gente possa fazer uma avaliação mais fidedigna e que a gente possa realmente intervir, mesmo à distância. Algumas sugestões de atividades. É muito importante que desde cedo, principalmente em comunidades que não lidam tanto com a tecnologia, as crianças comecem a utilizar o mouse para desenhar,
joguem jogos educativos que permitam a interação através do toque na tela do celular. Então, isso é uma alfabetização digital. Depois, com mais familiaridade, as crianças podem mandar vídeos, fazer vídeos de, por exemplo, filmar uma paisagem ou tirar foto de uma paisagem ou alguma outra coisa que ela goste. Fazer uma excursão pela sua cidade. Depois, com mais aprofundamento ainda, a criança pode pesquisar um tema específico e aí apresentar esse tema em forma de foto, em forma de vídeo, em forma de texto descritivo, ou seja, é muito importante tanto a gente propiciar à criança a leitura de um mesmo tema com várias linguagens, quanto ela também produzir essas linguagens. E por fim, as crianças um pouco maiores podem apresentar a solução de algum problema por meio da pesquisa em meio digital, com vídeos, imagens, entre outros. Nós precisamos abusar das metodologias ativas. E metodologias ativas envolvem o estudante no centro do processo. Envolve a aprendizagem ativa. Só tem aprendizagem ativa quando a criança é considerada. E essas teorias não são novas. Essas teorias vêm desde a primeira metade do século XX, sobretudo com a Escola Nova, com John Dewey, quando ele falou: a criança aprende fazendo. Enquanto ela está aprendendo, ela está vivendo. Então, os dois processos são juntos. Daí depois a gente tem Freire, que traz o dialogismo e corrobora em toda essa teoria da Escola Nova. Daí a gente tem inserção dos computadores nas escolas. E daí, no início do século XXI, a expansão das TICs, que depois viraram TDICs. E aí a gente não pode mais fugir. Mas não é novo. A gente só precisa incorporar nas nossas práticas. Bem, algumas sugestões de TDICs para serem utilizadas na alfabetização. O ambiente virtual de aprendizagem, né, que é o AVA, acho que nós conhecemos, nós nos aproximamos muito dos ambientes virtuais esse ano. Formulário de perguntas no Google Forms, desde pequenininhos eles fazem, sim. Livros digitais, temos vários livros digitais, inclusive literários. É importante pedir para que eles leiam livros digitais para ter o contato. Realidade aumentada, muito interessante eles visualizarem o mundo real por meio de imagens tridimensionais com projeções gráficas. Aplicativos, né? Eles sabem utilizar alguns aplicativos, QR Codes, games, já tem muita familiaridade, agora pedir para que eles utilizem também games educativos. Podcasts, é um material muito interessante para a gente contar história, para a gente explicar alguma atividade e pedir para que eles escutem. Bem, por fim, eu quero deixar uma mensagem muito importante, que é o desenvolvimento do letramento digital nas crianças pressupõe a formação continuada de nós professores voltada para o uso das novas tecnologias, né? Não apenas aquela formação básica para o uso do computador e da internet, que muitas vezes é intitulada como alfabetização digital, mas uma formação que nós consigamos identificar o real letramento digital, que requer habilidades como saber depurar e categorizar as informações, saber olhar criticamente para os conceitos, se perguntando constantemente o que há por trás desses conceitos, o que há por trás de cada inovação tecnológica e de cada novo paradigma educacional. Não podemos ficar distantes dessa realidade, porque nossos estudantes são nativos digitais e nós precisamos auxiliá-los. Nós precisamos, mais uma vez, mediar esse processo. Muito obrigada.